Bem, agora vamos para o nosso projeto. O objetivo aqui é fazer uma modelagem 3D de um parafuso com as seguintes dimensões. Esse parafuso ele vai ser utilizado para uma chave que tenha 19 milímetros e que tenha um comprimento igual a 1 polegada e que o diâmetro da rosca do parafuso seja de meia polegada. 1 polegada é equivalente a 25,4 milímetros. E esse meu parafuso que nós vamos construir agora, ele vai ter 10 fios por polegada. O que esses valores aqui significam? Eu tenho aqui um exemplo de um parafuso. Primeiramente, 19 milímetros seria o tamanho do diâmetro da minha chave, ou seja, eu tenho um parafuso 6 travado, ou seja, a cabeça do parafuso ele tem 6 lados, é um hexágono, e a minha chave ela vai ter um diâmetro igual a 19 milímetros, ou seja, essa parte aqui de cima do parafuso ele vai ter um diâmetro de 19 milímetros. O corpo do parafuso seria essa parte aqui, o comprimento do parafuso, que no nosso projeto vai ser 1 polegada. E o diâmetro da rosca seria essa parte aqui, ela vai ser justamente esse tamanho aqui, que é de meia polegada. E o nosso parafuso ele vai ter 10 fios por polegada. O que significa? Significa que a cada 1 polegada eu vou ter 10 voltas, né? 10 fios. Que são essas voltas, a rosca do parafuso. Então assim, o parafuso ele vai ter 10 fios, né? 10 roscas por polegada. Ele vai ter o comprimento de 1 polegada e o diâmetro da rosca ele vai ser de meia polegada. Primeiramente vamos começar desenhando a cabeça do parafuso. Vou aqui no polígono, vou colocar 6, que é um hexágono, dou um enter, clico aqui e eu quero ele que seja circunscrito em um círculo, não escrito. Bem, cliquei aqui na área de trabalho e como informado, o parafuso ele vai ter 19 milímetros de diâmetro, né? A cabeça do parafuso para uma chave de 19 milímetros. Como aqui ele está pedindo o raio, então aqui eu tenho 9,5 milímetros de raio, 9,5. Pronto, tenho aqui o meu hexágono. Bem, existe o comando para modelagem 3D. Opa, top. É o scroll do mouse. Existe o comando para modelagem 3D chamado Extrude. Vou digitar aqui. X. E já aparece aqui. O que esse comando ele faz? Ele vai transformar o meu objeto de 2D para 3D, como ele está mostrando aqui nesse exemplo. A partir desse retângulo ele construiu esse sólido aqui do lado. Vou selecionar o meu desenho, após clicar na ferramenta que eu quero, dou um Enter, e aí ele vai perguntar a altura. Vou colocar aqui, só a título de exemplificação, que o meu parafuso ele vai ter uma espessura de 5, eu acredito que vou botar 10 milímetros, só a título de exemplificação, dou Enter, pronto. Para construir o corpo do parafuso, nós vamos utilizar a ferramenta Helix. Vou digitar H, ele apareceu aqui, certo? Não vou especificar valores,
eu vou apenas colocar aqui valores aleatórios, vou clicar aqui no ponto, criei aqui um círculo, vou clicar, vou apertar no espaço, espaço novamente e espaço novamente. Vou colocar aqui, ele aqui do lado, tirar de perto da cabeça do parafuso e botar aqui. Bem, eu vou girar aqui para a gente poder visualizar. E o que a ferramenta Helix faz? Ela cria uma espira, cria uma mola. E através desse formato, né, desse desenho, nós vamos construir a rosca do parafuso. Eu coloquei aqui valores aleatórios, mas agora nós vamos estabelecer, nós vamos colocar as especificações do nosso parafuso. Vou dar um duplo clique em cima do meu desenho e ele vai abrir essa janelinha aqui do lado que informa as propriedades do meu desenho. Bem, o que é importante aqui? Altura. Nosso parafuso ele vai ter um comprimento de 1 polegada, que equivale a 25,4 milímetros. Então vou digitar aqui 25,4, certo? Essa segunda opção aqui, ele está especificando o número de volts, então eu vou colocar igual a 10. Bem, aqui ele está me pedindo o raio da base e aqui embaixo o raio do topo da minha espira. Que eu vou fazer aqui? Repare que aqui do lado tem uma espécie de calculadora, certo? Então, eu já deixei esse cálculo aqui, porque é o seguinte, 24,5 é igual a 1 polegada. O nosso diâmetro do parafuso ele é meia polegada, ou seja, 24,5 dividido por 2. Só que o AutoCAD está me pedindo um raio, então seria 24,5 dividido por 2, que eu teria meia polegada, dividido por 2 novamente, que aí eu ia obter o meu raio. Então eu simplesmente coloquei aqui 24,5 dividido por 2. Vou repetir aqui, 24,5 dividido por 2 e vou dar um Enter. Opa, dividido por 4 e vou dar um Enter. Pronto, ele já me dá o valor especificado aqui, 6,125 milímetros. Eu vou apertar em aplicar e aqui ele já me informa. Aqui eu dei o valor da base, do topo vai ser igual. Copiar, colar, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um Enter. Pronto, posso fechar essa janela. E assim nós temos o corpo do nosso parafuso, certo? Esse desenho aqui está em 2 dimensões. Uma coisa que eu não falei é sobre essa opção aqui. Se eu clicar bem aqui, está escrito realista, ele vai abrir um leque de opções aqui que é como eu estou visualizando, né? São estilos de visualização do meu desenho. Por exemplo, aqui eu coloquei, né, no modo realista. Mas, por exemplo, se eu quisesse observar o meu desenho em duas dimensões, clica aqui, pronto. Você vê que o meu objeto aqui, ele tá com uma visualização diferente. Bem, a Helix ela vai servir para demarcar a posição da rosca do parafuso. Mas para a construção da rosca em si, se vocês observarem, percebam que a rosca ela tem esse formato triangular, certo? Pois bem, com isso, nós vamos, para construir a rosca em si, é preciso utilizar um triângulo. À medida que formos fazendo, vocês vão entender. Bem, vou aqui em polígono, 3 lados, que é o triângulo, Enter. Aqui ele está pedindo para especificar um ponto da área de trabalho, vou clicar aqui.
inscrito ou circunscrito, eu vou escolher essa situação aqui. Pois bem, só mudar aqui o estilo de visualização. Bem, existem normas, existem cálculos para se definir a distância de uma rosca para outra, essa medida interna aqui. Mas para título de exemplificação, eu vou utilizar um valor que eu sei que vai dar certo, que é o tamanho de 1 milímetro, né? O meu triângulo, ele circunscrito num círculo, ele vai ter o tamanho de 1 milímetro, só que aqui o AutoCAD me pede a base, então eu vou escrever 0,5. Pois bem, aqui está meu triângulo. Vou mover aqui de perto do meu objeto. E aqui nós vamos fazer a seguinte manobra. Vou melhorar a visualização do meu objeto, certo? E aqui é o seguinte, eu vou tentar colocar esse triângulo nessa ponta da minha hélice. Para isso, como eu estou trabalhando na modelagem 3D, para mim rotacionar ele em qualquer direção, eu vou utilizar a ferramenta 3D Rotate. Clico no meu desenho, dou um Enter, e aqui ele dá essas opções aqui. Eu tenho 3 círculos, um vermelho, verde e azul, e dependendo da direção que eu queira rotacionar o meu desenho, eu vou clicar em um desses 3 círculos. Por exemplo, aqui eu vou clicar no círculo vermelho, certo? Eu vou rotacionar 90 graus. Vou visualizar aqui, ver se já é suficiente, ainda não. E aqui eu vou rotacionar agora o círculo verde. Vou tentar deixar ele aqui em mais ou menos 30 graus, certo? Mudei a posição do meu desenho. E aqui eu vou mover ele, mover, pegar a ponta aqui do triângulo e colocar aqui. Vocês daqui a pouco vão entender o porquê. Bem, qual é a ideia? A ideia é fazer com que esse triângulo ali percorra toda essa hélice e construa assim a rosca do parafuso. Por que coloquei ele do lado interno e não do lado externo? Porque a especificação do parafuso é meia polegada no diâmetro. Se eu colocasse ele para cá, esse triângulo ia percorrer toda a hélice e o parafuso ele ia ter um diâmetro maior que meia polegada, e não é isso que eu quero. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu tenho que respeitar a hélice que foi criada, então o diâmetro ele foi definido como meia polegada. Pois bem, e agora é onde a mágica acontece. Nós vamos utilizar a ferramenta Sweep. Primeiro eu vou clicar no objeto que vai percorrer a minha hélice, que é o triângulo. Dou um Enter. E por último eu vou clicar na própria hélice. E vejam o que acontece. E agora, como vocês podem observar, eu criei, nós criamos o que seria a rosca do parafuso. Bem, a construção do parafuso está quase completa. O que está faltando? Está faltando só, deixa eu visualizar aqui do topo. Está faltando só, vou mover ele mais para cá. É só preencher esse espaço. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou só mudar a visualização aqui, tirar do realista para 2D para a gente poder observar melhor. Como vamos preencher? Nós vamos medir esse diâmetro interno, certo?
E aí nós vamos criar um sólido e encaixar esse sólido aqui dentro para preencher esse espaço. Vou usar a ferramenta dist, vou digitar aqui dist. Essa ferramenta ela dá a média distância. Vou clicar nesse ponto e vou clicar nesse. Opa, mais uma vez. Vou fazer novamente, clicar aqui e posicionar aqui. Aqui ele me informa que o diâmetro desse círculo interno ele tem aproximadamente 9,22 milímetros, certo? O que eu vou fazer? Vou criar aqui um cilindro que tenha diâmetro 9,23 e que tenha um pouco mais de 1 polegada, porque 1 polegada seria o comprimento da rosca, né? O comprimento da rosca do parafuso. Não tem problema se o meu parafuso ele tiver um corpo um pouco maior. Vou aqui em círculo, seleciono a opção de centro e diâmetro, clico aqui e eu quero que ele tenha um diâmetro de 9,22 como foi medido. Vou selecionar a opção mover só para conferir. Vocês vejam que encaixa aqui perfeitamente. Bem, agora eu vou usar novamente a ferramenta Extrude. Eu quero que ele tenha um comprimento um pouco maior que meia polegada, de 1 polegada, desculpe. Mas para esse início eu vou utilizar, se 1 polegada é igual a 25,4, então eu vou utilizar o tamanho de 27. Então eu vou clicar aqui em 27 milímetros. Pois bem, vamos visualizar aqui o nosso cilindro. Vou mudar aqui a visualização para a gente poder observar. E só recapitular. A ideia é colocar este sólido dentro da rosca para preencher esse espaço. E por fim, colocar a cabeça do parafuso nessa parte superior. Vou apertar a opção Top novamente. Vou mudar a visualização para 2D. Quando eu clico aqui, ele aparece o centro. E a mesma forma aqui. Só para facilitar na hora de mover os objetos, eu vou aqui fazer uma linha só para marcar o centro. Só para facilitar na hora de mover o nosso desenho. Vou usar o trim, corte, Ctrl Z. Acho que aqui não vai funcionar porque o meu objeto tem 3 dimensões. Vou só ajustar aqui. Pronto. Agora eu vou mover esse objeto aqui. E vou tentar colocá-lo. Para mover um objeto em 3D, nesse caso aqui, basta apenas selecionar ele e clicar aqui no meio, né, no centro dele. Aqui o programa está um pouquinho pesado. Selecionei aqui o meio do meu cilindro e vou clicar. Bem, eu movi o que seria a rosca do parafuso para o cilindro. Vou visualizar aqui no modo realista para ver como é que está ficando. E aqui nós vemos que nós temos o corpo do parafuso e aqui nós temos a rosca.
E para finalizar, nós vamos mover a cabeça do parafuso para essa parte aqui, para essa parte superior. Vou usar a ferramenta mover. Inicialmente eu vou colocar aqui sem me preocupar muito. Vou para a opção top. E vou mudar novamente a visualização. Pois bem. Aqui novamente eu vou marcar o centro do nosso hexágono. Só para facilitar na hora de mover. Vou selecionar M, Mover. Vou tentar ajustar aqui no centro. E vou visualizar novamente utilizando essa opção. Vejam que ele ficou aqui embaixo. Então o que a gente pode fazer? Vou selecionar as linhas que foram criadas. Vou selecionar o meu objeto e vou apertar novamente em mover. Vou clicar no centro e vou tentar procurar o meio deste cilindro. Reparem que aqui tem um ponto, né, tem um centro aqui que ele está, o AutoCAD ele está me destacando, e eu vou posicionar aqui. Dou um Enter. E agora eu vou visualizar em modo realista para ver se eu conseguir. Só para finalizar, eu posso apagar essas linhas que eu usei só como guia. Apago aqui. E bem, nós temos aqui a construção do nosso parafuso. Bem, para finalizar essa aula, com o objetivo de estimular outras pessoas a pesquisarem mais sobre o AutoCAD e para também mostrar como fantástica é essa ferramenta, eu estou aqui com outro exemplo de parafuso. Não é o mesmo que construímos nessa aula, mas um pouco mais detalhado. Mas após construir esse parafuso no AutoCAD, usando modelagem em 3D, através dessa modelagem 3D, foi transformado esse desenho de 3D para 2D, né? E aqui são exibidas algumas vistas. Bem, por exemplo, o parafuso aqui ele está na vista superior e está na vista lateral. No AutoCAD também é possível detalhar as dimensões, né? Colocar o que chamamos de cotas. Por exemplo, aqui o pescoço desse parafuso ele tem cerca de 3,55 milímetros de diâmetro. A cabeça desse parafuso ele tem como diâmetro igual a 19, usar uma chave de 19 também. E aqui tem um detalhe a mais que ele é perfurado, como vocês podem notar. E aqui para não deixar essa figura poluída de informações, aqui eu destaquei o detalhe 1, detalhe 2, você poderia ver aqui embaixo, aqui das dimensões do que seria o detalhe 1, que seria o pescoço do parafuso, e o detalhe 2 com mais informações do corpo do meu parafuso. Por exemplo, esse parafuso aqui é de meia polegada de diâmetro por 1 polegada de comprimento, e nesse caso aqui ele tem 13 fios por polegada, ou seja, esse parafuso aqui ele tem 13 fios, a rosca do parafuso. Além disso, também foi feita a porca. A construção da porca ela é semelhante à construção do parafuso. E aqui eu tenho detalhes da porca, ou seja,
Além de fazer o desenho, é possível você organiza, transforma de modelagem de 3D para 2D, faz a impressão e, por exemplo, aqui foi pego as medidas de um parafuso real. Foi feito esse desenho para entregar para outro profissional, que é se chama torneio, se eu não me engano, que através desse desenho técnico, ele vai construir, ele vai começar a fabricar novos parafusos e novas porcas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero ter despertado o interesse em conhecer e estudar um pouco mais sobre o AutoCAD. Ele é uma ferramenta, como eu já disse no início da aula, ele é rico em detalhes quando você vai construir um projeto. Você pode usar para fazer projetos hidráulicos, estruturas metálicas, e há vários videoaulas gratuitas no YouTube, apostilas na internet, e vale a pena sim você investir em um curso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.